fazer contato com o analista político do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Neuriberg Dias. Bom dia, Neuriberg. Bom dia. Neuriberg, você fez parte aqui da equipe do DIAP que elaborou o balanço da produção legislativa do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado, tendo como parâmetro ali o início da vigência do estado de calamidade pública no país. Analisando aqui, tem vários pontos aqui para a gente abordar, mas no cômputo geral o governo ganhou mais que perdeu. No total foram 241 votações classificadas, excluídas 14 em que houve liberação da bancada, e o governo ganhou 224, ou 93% das votações que foram seguidas pela orientação do Palácio do Planalto no plenário da Câmara. Como é que você analisa esse aspecto em especial, ainda mais quando a gente leva em conta que o governo não tem exatamente uma relação muito pacífica com o Legislativo, em especial com a Câmara dos Deputados? De fato, o resultado dessa produção legislativa, né, nesse período de pandemia, o ano 2019, ela reforça o que a gente tem avaliado no ano de 2019, no início, né? Mesmo esses dados mostrando que houve um apoio nas votações no qual o governo orientou, revela que quando se identifica do que foi votado, em especial nesse momento de 2020, quando foi transformado em lei, né, 134 propostas, revela que o governo ele não conseguiu seu principal agenda, né, impor sua principal agenda no Congresso Nacional, que tanto a agenda conservadora como a agenda de reformas, tendo em vista que o que foi pautado no Congresso Nacional e votado foram pacotes muito importantes, né, por conta de pressão da oposição. Então, um pacote que levou recursos para a saúde, que levou recursos para as pessoas, para as empresas, para os governos e para os trabalhadores, né, com aquele programa emergencial, né, em relação à medida de suspensão de contrato de trabalho. Veja que nesse programa foi a oposição que relatou a proposta. Então, de fato, quando você olha os números de apoio à orientação do governo, não revelam que o governo conseguiu algum poder de agenda, especialmente na Câmara dos Deputados. Então, por isso que há essa mobilização do governo para esses últimos 2 anos de buscar um presidente que garanta, né, de um lado, relatorias a seu favor, como também a inclusão na pauta, a sua agenda, especialmente aquela agenda conservadora que não avançou nesses primeiros 2 anos, né, de mandato. Então nós podemos dizer que o Congresso Nacional, de uma forma geral, durante o período da pandemia, teve um papel de relevância muito maior do que costuma ter, até porque existem áreas como o próprio combate à Covid-19, em que o governo acabou se revelando bastante omisso, Neuriberg. Isso, perfeito. Reforça a independência e reforça o protagonismo do Congresso Nacional em relação não só à pandemia, que buscou ajudar as pessoas, a empresa, ou seja, vários segmentos da sociedade, mas também avançou em pautas importantes que o governo foi omisso, como pauta em relação à educação, como em relação à cultura. Quando eu falo em educação, o Fundeb, né, a aprovação da emenda constitucional, que foi uma grande vitória, e a regulamentação e a manutenção de 100% dos recursos para a iniciativa pública, não para a privada, como o governo trabalhava nos bastidores, para poder canalizar esse recurso para o setor. E na cultura, o auxílio emergencial é um exemplo que foi uma conquista, né, das entidades sociais e sindicais para também garantir para quem vive da cultura, né, ter uma renda durante esse período de pandemia. Então, de fato, quando você olha na agenda geral de pandemia, houve uma omissão muito grande do governo e um protagonismo muito grande do Congresso Nacional. Veja que em 2019 e no primeiro semestre agora de 2020, a maioria das leis foram de autoria dos próprios parlamentares e não do Poder Executivo. Só aumentou do Poder Executivo nesse período final, principalmente de reta final do segundo semestre, final do ano, em função do volume alto de medidas provisórias, que também foi o governo que teve o menor índice de aprovação de medida provisória, e leis orçamentárias, que são leis orçamentárias pressionadas pelo Congresso para garantir recursos por conta de corte de gastos, né, em vários setores. Então, o grande, digamos, diferencial
foi o Congresso Nacional, né, a partir dessa composição independente, né, e desse protagonismo que a gente percebe com os números, né, e a qualidade no que foi transformado em lei. Claro que teve assuntos que, entre derrotas e vitórias, né, nas derrotas a gente conseguiu amenizar em vários pontos, né, principalmente aquilo que tinha um impacto muito grande para a sociedade. Então foi, de fato, um ano positivo, sob o ponto de vista do trabalho da oposição no Congresso Nacional, que uniu forças, né, com outros partidos, enfim, outros segmentos para barrar essa agenda que se vinha, né, desde 2019 tentando ser emplacada pelo governo. E falando de vitórias e derrotas para os trabalhadores, você citou o Fundeb, fruto de uma mobilização muito grande de entidades, movimentos sociais, movimentos relacionados à educação e uma movimentação, diga-se, feita à revelia do governo. Depois o governo ainda tentou pegar carona na aprovação do Fundeb, mas ficou evidente que ele não queria a aprovação do fundo. Mas tivemos também nesse ano a aprovação da reforma da Previdência, que por mais que tenha sido modificada, ela torna mais vulnerável os trabalhadores. Que outras vitórias e derrotas você destacaria para a classe trabalhadora no Congresso Nacional em 2020, Neuberg? Além do Fundeb, uma vitória expressiva e importante foi caducar a MP que tratava do fatiamento da Caixa Econômica Federal, que a ideia inicial era permitir autorizar até 2021 a fragmentação da empresa, criando subsidiárias. Então foi uma importante vitória, porque é uma empresa que cumpre um papel social extremamente importante. Foi também derrotada uma medida provisória que tratava da contratação temporária no serviço público. Foi modificada, né, inclusive com a relatoria de parlamentares da esquerda, no caso Orlando Silva, a MP 936, que tratava da manutenção do emprego e da renda, tendo em vista que essa MP, inicialmente, o governo enviou uma proposta só estabelecendo a suspensão do contrato de trabalho, sem dar nenhum direito para esses trabalhadores, né? Ou seja, essa MP foi enviada por pressão do Congresso Nacional, que garantia ali o seguro-desemprego, que garantia ali uma redução proporcional ao salário o salário e da jornada de trabalho desses trabalhadores, e também fortalecer a negociação coletiva, do qual o governo inicialmente não queria conversa com as entidades sindicais. E como derrota, né, de fato, esse ano, e sinaliza para a agenda do próximo ano, foi a aprovação no Congresso nessa reta final de ano, né, final de ano, um teto de gasto para estados e municípios, né, que foi o PLP 101, e que traz uma série de implicação tanto para os servidores como o serviço público, né, municipal e estadual. Esse assunto foi incluído na renegociação, né, de dívidas para Estado e município, mas criou uma série de condicionantes, e uma delas é criar esse teto de gasto que hoje já existe para a União, e a gente tem percebido aí o tanto que tem influenciado no funcionamento do serviço público, né? Com a não realização de concurso público, com falta de material até para a execução do serviço público por parte dos servidores. Então esse assunto avançou e é o que vai ser discutido de fato, que vai trazer aí, digamos, o pontapé inicial para fevereiro de 2021, é essa pauta fiscal, né, que é trazer a discussão do teto de gasto e trazer um aprofundamento dessa regra com algumas cláusulas, digamos assim, mais restritivas em relação a furar o teto, que atualmente é possível. E como você analisa o papel da oposição nesse ano de 2020 no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados? Foi mais o de evitar mesmo que algumas propostas fossem à votação, que fossem retiradas de pautas, também modificações em alguns projetos aprovados para que eles não fossem pior ainda do que a concepção deles? Foi, na prática, ali a oposição agindo no sentido da redução de danos diante de ser uma minoria? Sim, a oposição ela teve um papel fundamental desde a eleição do governo Bolsonaro, que soube ali dentro do Congresso Nacional unir forças, né, e naquilo que havia convergência, para montar um bloco que, se não freasse essa agenda nesse período
desses 2 anos, 2019 e 2020, mas fracionar ela, né, nas suas votações. Então, a oposição, ao apoiar um bloco nesse primeiro mandato do Rodrigo Maia, conseguiu não só reduzir esses danos, quando você vê a reforma da Previdência, quando você vê que não avançou o Plano Mais Brasil, daquele pacote, né, fiscal enviado também em 2019, que cogitou a ser votado no final do ano passado, conseguiu nos temas de interesse dos trabalhadores, não só relatoria, mas também fazer mudanças importantes ou fazer caducar medidas provisórias que atacavam a organização sindical, que esse foi, né, as iniciativas inicialmente do governo, a nova reforma trabalhista, que a carteira verde e amarela barrou no Congresso Nacional. Então houve, de fato, ali um trabalho além de amenizar, né, e reduzir danos. Houve, de fato, também derrubar propostas mais aprofundadas do governo, que atacavam não só a organização sindical, não só os trabalhadores, mas a população, como a gente viu durante a pandemia, que foi uma pauta de iniciativa importante provocada pelas centrais sindicais, pelo movimento sindical, que garantiu recursos, né, do auxílio emergencial para as pessoas. Então, de fato, não foi só um movimento de reduzir ou de resistência, foi também um movimento tático importante de garantir acordos via pressão tanto da população como no parlamento para garantir pautas positivas, né, num cenário que era muito crítico, né, em relação a isso. E essa tática provavelmente deve continuar nesses 2 anos, né, mas nesses 2 anos de mandato, para barrar não só essa agenda ultraliberal, mas também uma agenda conservadora, do qual o presidente agora está buscando todo o esforço para garantir um presidente na Câmara que seja mais próximo a essa agenda dele, que paute, que indique relatorias do qual ele tenha um maior controle sobre essa agenda, né? E justamente em relação às perspectivas para 2021, o balanço ali cita a aproximação do presidente Jair Bolsonaro em relação aos deputados do chamado Centrão, que hoje tem uma candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, que é o parlamentar Arthur Lira. Como que você vê as perspectivas para o ano que vem em função da eleição ou não de Arthur Lira, que concorre ali com Baleia Rossi? O Arthur Lira, ele vai ser, de fato, caso consiga reunir 257 votos, ele vai ser o nome, né? E vai representar, de certa forma, o programa do governo federal. Compromissos na política, é fato que, mesmo ele tem esse discurso, né, a defesa da independência, ele está, né, de forma transparente, sendo apoiado sendo o candidato do governo. Então, de fato, se houver essa mudança em relação à casa, haverá, sem sombra de dúvida, um novo perfil no comando da casa e uma agenda que vai resgatar a agenda da eleição do governo Bolsonaro, que é a agenda conservadora, né? Tendo em vista que a agenda econômica e fiscal ela vai continuar, independente do presidente. A mudança mais radical em relação a isso seria pautar temas em relação a meio ambiente, a costumes, enfim, que o governo tem sido como uma das principais agendas, né, junto à população. Então essa seria a mudança mais significativa, né, e haveria, sem sombra de dúvida, aí, os últimos 2 anos com a agenda muito mais voltada a uma plataforma de reeleição do presidente Bolsonaro. Então cabe agora, e os partidos de oposição já fizeram essa manifestação ontem, inclusive, de apoio ao Baleia Rossi, que dá continuidade ao apoio ao Rodrigo Maia, no sentido de garantir uma Câmara e um Congresso mais independente, que busque respeitar a minoria, que busque agendas consensuais do que se tem de experiência em relação ao Arthur Lira, que ele cresceu e ganhou um grande protagonismo justamente na era da presidência do Eduardo Cunha, né? Ele, digamos assim, ele era visto, o Eduardo Cunha, como quem fazia o controle da agenda
da Câmara dos Deputados no plenário, e o Arthur Lira era quem comandava na Comissão de Constituição e Justiça, que era a principal comissão da Câmara dos Deputados, né, que praticamente todas as propostas de emenda constitucional, enfim, todos os projetos de lei são discutidos lá. Então havia sempre um controle de ambos, né, e o Arthur Lira era um fiel escudeiro de Eduardo Cunha, que representava também essa agenda conservadora e que pautou, independente de acordo ou não, os temas polêmicos durante sua gestão. Então, o Arthur Lira, ele representa esse grupo e ele vai buscar resgatar, de fato, essa agenda conservadora, principalmente da bancada evangélica e dos ruralistas, e, por outro lado, vai também vai possibilitar um controle maior do governo, caso ele venha a ganhar a eleição, das principais comissões e das relatorias. Então, de fato, é um ambiente muito diferente em relação à eleição de 2019, do qual foi eleito Rodrigo Maia. Então, o governo não tinha espaço, agora conquistou espaço através de emendas, né, liberação de recursos e investimento na base eleitorais desses candidatos, principalmente do Centrão, para atrair essa base para buscar, aí, nessa reta final de mandato, emplacar sua agenda. Então, de fato, vai ser o principal evento, né, desse ano, e ele vai ser muito importante porque vai dar toda a linha, né, ou uma continuidade nesse relacionamento ou uma mudança, de fato, radical, e será a possibilidade de avaliação de resgatar temas, principalmente mudanças constitucionais, que o próprio líder do governo tem defendido, plebiscito para a mudança da Constituição. Então, tudo que vinha de agenda sendo resistida, né, pode ganhar espaço nesses últimos 2 anos. Nuremberg, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Conversamos aqui com o analista político do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Nuremberg Dias. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.